Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você concurseiro que está aí disciplinado, focado nos estudos neste dia. Eu estou passando aqui para mais uma vez trazer um tema relevante dentro do direito administrativo, com foco, com olhar na banca CESP e SEBRASP. E o tema de hoje trata dos serviços públicos. Então, a gente vai verificar aqui três tópicos dentro da matéria de serviços públicos que é cobrado com bastante relevância, né, de uma forma muito organizada, muito objetiva. A gente vai verificar aqui quais são esses três tópicos, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o que cai bastante em relação a essa matéria seria a parte de princípios. Volta e meia sempre cai alguma questão sobre a parte de princípios. Daí eu trouxe aqui o conceito, né, principal de cada princípio, conceito fundamental de cada princípio, a essência, né, com as palavras-chave, eh, e com as exceções, naqueles que são cabíveis, que normalmente, quando tem uma exceção, é essa exceção que vai vir em prova, ok? Então, aqui, primeiro tópico, trata-se dos princípios. Um segundo tópico seria em relação essas três espécies, né, que seria concessão, permissão e autorização de serviços públicos. Daí eu trouxe aqui uma tabela bastante esquematizada, que é cobrada em prova com essas informações, ok? Para vocês ficarem atentos. E outro tópico de muita relevância também diz respeito às formas de extinção do serviço público. Então, temos aqui a encampação, a caducidade e a rescisão judicial, certo? Então, veja bem, a gente vai realizar aqui uma bateria de questões para a gente verificar como é que vem em prova todos esses tópicos, ok? Eu vou deixar o material aqui na descrição do vídeo, né? Eu peço desde já que vocês deixem o like, que é muito importante para a gente. Deixe o seu comentário, sua dúvida aí, que a gente vai estar respondendo, ok? É, e divulguem, né? E compartilhe com um colega que também está estudando aí, que está na luta, estudando para prestar provas de concursos públicos, ok? Vou deixar aqui na descrição, como eu falei, esse material para vocês poderem resolver mais e mais questões e ter de forma organizada. É, e também eu estou montando a playlist aqui no canal com todos esses vídeos, então vai ficar de uma forma aí organizada para vocês acessar e fazer uma rápida revisão. Todos os materiais sempre na descrição. Também temos materiais que eu elaboro com questões inéditas de legislações específicas para concursos, principalmente de tribunais. Então, vocês que estão estudando para tribunal e quiser também se interessar pelos nossos materiais que a gente oferece na plataforma da Hotmart, os links vão estar aqui também na descrição, ok? Então, vamos aqui para as questões que eu separei no dia de hoje. 15 questões, certo e errado, banca Sebrasp, banca CESP, sobre serviços públicos. Essa primeira questão que trata-se dos princípios, né, dentro dos serviços públicos. E aqui ela aborda da seguinte forma: o princípio da modicidade determina que o Estado preste seus serviços públicos com a maior eficiência possível. Esse item está errado, né? Item errado, porque olha só o conceito da modicidade que a gente traz aqui, ó. Tem estreita ligação com os valores das tarifas. Essas devem ser módicas, com preços razoáveis, para atingir o máximo de usuários possíveis, ok? Então não tem a ver com eficiência, tem a ver com os valores das tarifas, com os preços razoáveis. Então são essas palavras que vocês têm que associar com o princípio da modicidade, ok? A prestação ininterrupta do serviço público decorre do princípio da continuidade. Questão correta, essa é a nossa questão. Olha só o conceito que a gente traz aqui sobre o princípio da continuidade.
Reputo esse princípio de muita relevância porque sempre cai em prova, principalmente porque ele tem as exceções a esse princípio. Ele é um princípio norteador aqui dentro dos serviços públicos, quando fala da prestação de serviço público, mas ele também agrega três exceções, e normalmente a banca vai explorar essas exceções em prova. Então, esse princípio é muito relevante mesmo aqui no nosso estudo, certo? Mas o conceito dele é o seguinte, que o serviço público, em regra, não deve sofrer interrupções e deve ser prestado de forma permanente. Daí haverá três exceções para que o serviço seja não tenha sua continuidade, né? Que seria uma situação de emergência, razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e em virtude de inadimplemento do usuário. Seria três permissivos legais para que o serviço não fosse de forma continuada, né? Veja só. Então, aqui, a prestação ininterrupta do serviço público decorre do princípio da continuidade, correto? Conforme o princípio da continuidade dos serviços públicos, nos casos de inadimplemento do usuário, não é possível a interrupção do fornecimento dos serviços. Errado, porque a gente acabou de ver que nesse caso seria uma exceção à regra, né? No caso de inadimplemento, pode sim haver essa interrupção. Situação hipotética: determinada concessionária de serviço público interrompeu a prestação do serviço objeto de concessão por razões de ordem técnica em situação de emergência, ok? Então, essa situação a gente pode verificar que é uma exceção à regra, né, da continuidade. Nessa situação hipotética, será caracterizada descontinuidade do serviço e este será considerado inadequado, uma vez que a continuidade é condição da adequação da prestação por parte da concessionária, cabendo a ela o ônus de garanti-la. Questão errada, certo? Nesse caso aqui, seria uma exceção, ok? O serviço poderia sim sofrer interrupção. O princípio da modicidade, e a gente já sabe que tem a ver com as tarifas, né? Afasta a possibilidade de adoção de serviços públicos prestados gratuitamente. Questão errada, né? Questão errada, porque, vê só, a modicidade tem a ver também aqui que a gente tem que pensar em atingir o máximo de usuários possíveis. Então, dentro dessa linha de pensamento, o princípio da modicidade não afasta a adoção de serviços públicos prestados de forma gratuita. Pode haver sim a prestação de forma gratuita para que possa abarcar o maior número de usuários possíveis pelo serviço, ok? Nas concessões de serviços públicos precedidas de obra pública, a licitação é dispensável. Questão errada aqui, ok? Questão errada. Tem a ver aqui, vamos passar para o próximo tópico, que olha só aqui, ó, obra pública, ou a questão da concessão, né? Toda vez que tem uma concessão, sim imprescindível que haja licitação e em uma dessas modalidades, ok? Então, pressupondo que existe uma obra pública, né? Tem que haver sim a licitação. Ela não vai ser dispensável de forma alguma nos serviços precedidos de obra pública, ok? A concessão de um serviço público ocorre por meio de um contrato firmado mediante licitação, por concorrência ou diálogo competitivo. Foi o que a gente acabou de mencionar aqui, né? Na nossa tabela. A modalidade de licitação será a concorrência ou o diálogo competitivo no caso de concessão. É importante, quando a gente está falando dessa temática de serviços públicos, fazer uma leitura atenta da Lei 8.987, de 95,
porque também os dispositivos, principalmente os dispositivos ali iniciais, são muito cobrados em prova, certo? Então é necessário fazer uma leitura e muita resolução de questões, mas eu acredito que com esse material aqui, esses três tópicos abarcam muitas questões de prova, porque são os tópicos mais relevantes realmente da matéria que eu separei aqui para vocês. Mas vamos lá, prosseguindo. Toda concessão de serviço público deve ser precedida de licitação, que nesse caso poderá ser realizada na modalidade de diálogo competitivo, certo? Concessão, sempre haverá licitação, e uma das modalidades permitidas realmente será o diálogo competitivo. Então, resposta correta. As únicas formas legalmente admissíveis de delegação de serviços públicos são a concessão e a permissão. Errado, questão errada, porque olha assim, além da concessão e da permissão, também existe a modalidade de autorização, ok? A concessão de serviço público pode ser realizada pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de diálogo competitivo, certo, né? Veja só como as questões elas se repetem pedindo uma mesma informação, né? A gente já respondeu outra questão muito parecida com essa. Agora, em relação às formas de extinção do serviço. Ocorrerá a caducidade da concessão sempre que houver alteração no controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente. Certo? Essa questão é certa. Vejamos aqui, ó, o conceito de caducidade. A inexecução total ou parcial do contrato, certo? Se dará a caducidade. Quando ocorrer a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão. Então, nossa resposta aqui é correta. A declaração de caducidade do contrato por descumprimentos imputados à concessionária independe de processo judicial prévio. Certo, questão correta. Ok? A caducidade é a forma de extinção de uma concessão em razão do descumprimento de cláusula contratual ou inadimplemento pela concessionária. Correto, né? A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando, por exemplo, nos devidos prazos, a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações. Correto. Encampação é a denominação dada à rescisão unilateral de uma concessão pública antes do prazo inicialmente estabelecido entre as partes e equivale à retomada da execução do serviço pelo poder concedente. Questão correta. Gente, olha os conceitos que, em relação à caducidade, está relacionado com a inexecução total ou parcial do contrato, né? Pela concessionária, enquanto a encampação ela está relacionada à retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização. Aqui, quanto à rescisão judicial, se dá quando o poder concedente, ou seja, o poder público, vem descumprindo as normas contratuais por prazo superior a 90 dias. Nesse caso, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Então, é interessante ter em mente esses três conceitos, as três hipóteses de cabimento, quando acontece cada uma delas, para a gente poder responder questões de prova. Vocês viram que cai muito caducidade, né? Que é quando a concessão a concessionária ela descumpre as cláusulas contratuais, né? Então a gente fez aqui também uma tabela com exemplos, com os princípios relacionados, né? Essa forma esquematizada, conjugada com a resolução de questões, eu acredito que vocês vão responder, vão acertar e elevar o número de acertos nas questões
muito grande, certo? Porque são tópicos relevantes sobre essa matéria, que a gente traz aqui de uma forma esquematizada, enxuta, com palavras-chave, para vocês verem realmente como é que cai em prova esses conceitos. Né? As questões se repetem, né, pedindo o mesmo dado, sempre de uma forma muito objetiva. E se a gente organiza, esquematiza isso de uma forma objetiva, a gente consegue organizar na nossa mente, né, como se fossem gavetas e acessar essa informação mais rápido, né? Se a gente consegue responder questões, consegue fazer um estudo mais ativo, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha ajudado aí vocês para fixar a matéria de alguma forma, trazer mais objetividade aos estudos e desejo muita sabedoria, muito foco, muita disciplina nessa jornada e que já já o seu sonho se realize, tá bem? Então, um forte abraço e até mais.